Versículo 6, 7, 8, vamos até o versículo 9. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que em seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Por isso é fácil, vamos ver. Pai querido, eterno Deus, nós te louvamos e agradecemos o teu nome. Nós te glorificamos, Senhor, primeiro porque nós te conhecemos, e em segundo porque fora de ti jamais haverá, não há outro e jamais haverá. Tu és lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, e esta é a tua palavra. Sabe, meu Deus, nós te pedimos nesta hora que as mentes, Senhor, estejam prontas, Senhor, a ouvir e agir conforme o mover do teu Espírito. Nós pedimos, Senhor, que se há algum espírito contrário ao teu, caia no nome que é sobre todo nome, que o Senhor tenha total liberdade. A igreja é tua, o povo é teu, o mover é teu. Somos ovelhas do teu pastoreio, Pai. Fica no nosso meio, Senhor. O nome que é sobre todo nome, o nome poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, o tema da nossa mensagem, sempre boto um tema, para que nós possamos lembrar dela durante a semana. O tema da mensagem, não vamos demorar muito, vamos assentar à mesa daqui a pouco, é a crise da humildade. Olha para alguém e fala assim: a crise da humildade. Pastor, a humildade traz crise no coração do homem? Traz. Porque crise significa confronto, enfrentamento, oposição. A humildade, ela vai gerar crise, porque é algo oposto à nossa natureza. Sabe, a natureza do homem está dizendo para ele: ó, tu tem que ser o primeiro, tu vem em primeiro lugar, nem ligar o eu. A humildade para nos colocar no nosso lugar. Humilde significa virtude, caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia, simplicidade e submissão. Então, alguém que é humilde é alguém que tem consciência das suas limitações. Ele não vai querer ir além daquilo que ele pode ir. Sabe, uma pessoa humilde é uma pessoa modesta. Uma pessoa humilde é uma pessoa simples e uma pessoa submissa. Quando eu falo submissão à palavra, submissão àquilo que Deus tem. Sabe, quando eu não tenho minhas limitações, quando eu não consigo nem confessar aquilo no qual eu tenho as minhas fraquezas, pelo contrário, eu deixo de ser humilde. Sabe, o humilde, ele vai chegar e falar: olha, eu não sei fazer, eu não consigo fazer, eu não estou preparado. Ele sabe até onde ele pode ir. O simples não está preocupado com aplausos, não está preocupado com toque de corneta, mas em fazer a vontade de Deus. Tem gente que é e a gente nem sabe que é. Tem gente que não é e pensa que é. Sabe, eu achava que soberba era só dos ricos. Mas quando eu andei numa terra de pessoas que tinham muito pouco, mas eu nunca vi pessoas tão soberbas com tão pouco, eu me assustei. Eu percebi que soberba não tem a ver com condição financeira e muito menos social. Tem gente que não tem nada. Certa feita eu vi um rapaz falando assim: olha, eu ando de bicicleta, mas eu não entro em carro velho. Mas ele não tinha nem uma bicicleta para andar. Então a humildade vai trazer crise, porque vai contra a nossa natureza. E Pedro vai continuar, no versículo 5 ele vai falar: semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestimos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça àquele que é humilde. Aqui Pedro está fazendo um apelo à liderança, aos presbíteros, que também eram considerados anciões da igreja, aqueles que disciplinavam, aqueles que discipulavam, aqueles que ensinavam a igreja, que pregavam a Cristo, colocavam as coisas no lugar. Ele está falando para os oficiais a importância da humildade e da servidão. Ele vai olhar para os jovens
Porque nós sabemos muito bem que nós temos o que nós chamamos às vezes de arrogância juvenil. Todo mundo já foi assim. Eu tenho até saudade de algo que eu tinha quando eu era mais jovem. Mas eu ouvi um pastor falando que macaco velho não põe a mão em combuca, já toma umas pancadas na vida, a gente já fica com medo de fazer algumas coisas. Mas lembra como tu era ousado, achava que só o teu desejo ia dominar o mundo? Só a forma de você pensar, você chegava lá, ó, eu vou ter aquele carro, eu vou ter aquilo, aí ele vai apontar para os jovens, e vai falar para ser submisso, olhar, ser dado ao conselho dos anciões, parar para ouvir. Porque às vezes a gente, na nossa empáfia, isso também não é só coisa de jovem, mas na juventude isso é muito forte. Por isso que a Bíblia fala para fugir dos amores da juventude. Sabe, na juventude tudo é muito intenso. Quando a gente ama mais demais, adolescente gosta de uma pessoa, o outro sai gostar de uma pessoa. 5 pessoas num ano, eu não sei como isso. Eu não sei como é que gosta sem nunca ter se relacionado. Eu não sei como é que ama sem nunca nem ter tocado. Isso faz parte. Mas é um momento que nós temos que vigiar. Ele vai falar para os jovens: olha, jovens, sujeitai aos anciões, aos presbíteros, aos oficiais, aos mais velhos, ao cabeça branca. Porque naquela época a cabeça branca tinha alguma autoridade moral. Hoje tem velho mexendo com um garotinho na rua. Hoje não é mais símbolo de nada. Pelo contrário, a gente olha a pessoa que era para dar exemplo fazendo vergonha. Não é isso? Hoje dizem que bode velho quer capim novo. E aquela que era para dar o exemplo quer ser garotinha. São as anciões. Sabe, não entende que o tempo passou e a época passou. Outro dia eu estava vendo um vídeo. A pessoa querendo botar meio massagem quando tinha 15 anos. Está ruim, irmão. O tempo passa. Mas Pedro ele vem fazendo um apelo para que os presbíteros entendam, os anciões entendam o que é humildade, o que é servir. E fala para os jovens: olha, vocês também se sujeitem, porque Deus ele dá graça ao humilde, mas ele existe ao soberbo. E uma das grandes barreiras, sabe, para que as nossas orações cheguem a Deus é o orgulho. O orgulho é algo muito complicado. Por isso que falamos de humildade. O humilde ele consegue ter suas limitações. O orgulhoso não. Ele não consegue fazer, mas ele vai botar tudo em alguém. Sabe, é o pastor que prega mal, é a igreja que não tem presença, é a membresia que não presta. O problema do orgulhoso é que ele sempre vai olhar e vai querer colocar a culpa em alguém, nunca vai admitir que a terra seca é ele. O problema é ele. Não são as pessoas. É claro que o diabo usa, vem sempre o desinfeliz. Desinfeliz é alguém que é feliz, tá? Estou falando assim, mas estou abençoando alguém. Vem sempre o desinfeliz para perturbar. Mas ele não é o estopim do problema. Sabe quando a nossa raiva sai por alguém que é perturbado? Fulano conseguiu me... Não, mas nós já... A raiva está em nós. Só que a gente costuma botar a culpa nos outros. A gente não é humilde para falar. Eu não tenho condições, eu não tenho capacidade de fazer. Sabe, eu tenho que melhorar. Só nosso protecionismo está sempre colocando, tentando nos proteger, e às vezes proteger o nosso, não admitindo e colocando a culpa sempre nos outros. Esses somos nós. Sabe, mas eu creio que a soberania de Deus, derivada da autoridade do governo que Ele tem, pode nos ensinar e quebrar muitas coisas na nossa vida. Eu estava conversando, acho que foi com a irmã Zé, que eu vi um podcast que o orgulho ele pode se manifestar de 23 formas diferentes. Que isso, pastor? Sentimento de inferioridade pode ser orgulho também. Orgulho. Sabe, teve um pastor que ele começou a se tratar no terapeuta e ele viu que ele tinha síndrome de inferioridade. Só que tudo que ele fazia era melhor, ele tentava fazer sempre o melhor. E a gente vai usar o termo excelência. Tudo dele era com muita excelência. A igreja já não tinha nome de igreja. Era a igreja do pastor fulano. A igreja não tinha nome. O nome dele vinha na frente. Na frente do nome da denominação. Ele descobriu que esse ato dele era síndrome de inferioridade. Sabe, orgulho em não pedir ajuda. Orgulho em não pedir perdão. Orgulho em não voltar atrás. Isso dá crise. A Bíblia fala o quê? Se você sentir perdoa, o que ela fala? Perdoar 70 vezes? Se sentir, tu não vai perdoar nunca. E se você for pedir perdão, tu vai voltar todo quebrado. Esse negócio dói. Vai contra o que somos, vai contra a nossa natureza. Tem gente que é quebrantada, não pede perdão até pelo que não fez. Já vem chorando. Mas tem gente que é orgulhoso.
e nem admite que é orgulhoso. Sabe, quando alguns descobrem que são soberbos, ficam assustados de ser soberbo. Quando a gente vai olhar a definição, eu nem sabia que eu era isso. Tinha gente que era murmurador e nem sabia que murmurava. Mas murmurar, reclamar o tempo todo de tudo? E Deus tem dificuldade com o murmurador, é difícil. O murmurador ter de ser grato. É muito difícil o murmurador ter contentamento. Porque ele está sempre reclamando de tudo. Parece aquela, não sei se era uma hiena, um coiote, ó céus, ó dia, de uma nuvem preta na cabeça. Tem gente que tudo para ele dá ruim, a Xuxa é preta, o Hulk é azul, tudo para ele é contrário. Só dá certo na vida dos outros. Mas é ótimo. E às vezes é orgulhoso. Para dizer, o problema não são os outros. O problema sou eu. O pecado da soberba é um pecado terrível. Soberba é uma manifestação do orgulho, para ter noção. Soberba é uma das manifestações de ser orgulhoso. Arrogante, altivez, autoconfiança. Não, a manobra está comigo. Sabe, porque eu sou homem de Deus. Porque Deus me usa. Não. Sabe, meu relacionamento com Deus vai impedir que eu caia. Eu já vi tanta coisa. E a pessoa cai e nem viu que caiu. Ninguém tropeça em montanha. Ninguém. Nós tropeçamos em pequenas coisas. Esse é o problema. Que no nosso orgulho a gente não consegue enxergar as pequenas coisas. Aquilo que pode... Vai tropeçar em quê? Numa montanha? A montanha é grande demais para você tropeçar. Mas uma pedra não. Um tijolo não. E o problema do orgulho é que a gente nunca está olhando para baixo. A gente está sempre olhando para cima. Coisas grandiosas. Sabe, tudo é exagerado. Isaías capítulo 14, versículo 13. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no nome da congregação me assentarei da banda do lado do norte. Subirei acima dos mais altas nuvens e serei como o Altíssimo. Alguns dos versículos aqui vai estar falando de rei humano. Mas Isaías 13, 12, 14, 12, 11, 12, 13 também vai fazer um paralelo com a queda de Satanás. Fala sobre o rei da Babilônia, mas faz um paralelo com o próprio Lúcifer. Sabe, dos pecados, a soberba chegou primeiro. Dos pecados, o orgulho chega primeiro nas regiões celestiais. Nós vamos ver o Lúcifer, que se chama anjo de luz, caindo pelo pecado de orgulho, de querer ser semelhante ao seu Criador. Isso entra no coração dele. E se algo tão terrível derrubar um querubim ungido, olha para quem está ao seu lado e fala assim: imagina que não vai fazer nada. Você sabia que tem casal se separando e o problema é só o orgulho ferido? Sabe, é só um dos dois voltarem atrás e falar assim: olha, o erro foi meu, a culpa foi minha, me perdoa, eu te amo. É apenas orgulho ferido. Tem pai que nunca conseguiu falar eu te amo para o filho. É muito bravo para falar. É a minha criação. Tem questões dentro de casa que basta, meu amor, me perdoa. Sabe, uma desculpa, ela cura. Tem questões dentro de casa que basta o filho falar: olha, meu pai, minha mãe, me perdoa, eu te amo, eu errei. É só assumir a responsabilidade. É só assumir o erro, mas o orgulho não deixa. Sabe, tem coisas que são tão pequenas e viram uma coisa terrível. E é só orgulho encruado, mal curado e ressecado. É só chegar para a pessoa e falar: olha, eu te amo. Só que é difícil. E tem gente que para pedir perdão chora, se treme toda, como não admite, porque é orgulhoso, porque é soberbo. E a vida só não melhora por causa disso. Estou aqui na introdução. Voltando ao texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos por debaixo dos potentes mãos do Senhor, e no tempo oportuno Ele vos exaltará. Às vezes nós oramos e falamos: Senhor, nos quebra, nos humilha. Mas o que a Bíblia diz é que não é o Senhor que tem que nos quebrar. Somos nós que temos que nos humilhar. Humilhai-vos. Sabe, é algo que tem que partir de nós, é algo ativo nosso. É entender o nosso papel, entender que nós somos, entender as nossas limitações, que tem alguém maior do que nós. Entrar debaixo da submissão desse alguém que é maior do que nós, e Ele no tempo certo nos exaltará. Exaltação e justiça vem de quem? Não dá para fazer com as próprias mãos. Não dá para fazer de qualquer maneira. O único caminho para exaltação que eu vejo na Bíblia
Que a exaltação de Deus em nossas vidas é humilhação e submissão voluntária. Humilhar-nos é algo voluntário. Senhor, eu preciso de Ti, Pai. Senhor, que eu sou cego, sou surdo e sou mudo. Me ensina a ser uma pessoa melhor. Humilhai-nos diante das potentes mãos do Senhor. E no tempo certo Ele vos exaltará. Sabe, quem está sempre tentando se defender, argumentar, ainda não amadureceu e não entendeu isso. Quem nos justifica é o próprio Deus. Nós não temos que fazer nada, é Ele que nos justifica. Não vou com a cara daquele pastor, não vou com a cara daquela irmã é muito assim, não tem problema não. Continua fazendo aquilo que Deus mandou fazer, quem vai te justificar é Ele. Sabe, a árvore é reconhecida pelo fruto. Pode até ser cabreiro, pode até ficar cismado, mas quem vai exaltar no tempo certo é o Senhor. Mas Deus não tem que nos quebrar. Sabe, a exaltação de Deus é a melhor coisa que tem. Exaltação do homem vai te derrubar. Olha, quem prega é você. Ninguém deveria estar ali a fulano. Fulano canta, mais cuidado. Porque os elogios podem ser o pior inimigo da tua vida e do teu ministério. Sabe, mas quando a exaltação vem do Senhor, quando é Deus que mostra, e Deus não fala, Deus faz. E Ele faz pessoas verem que Ele é Deus na tua vida. Não precisa estar se justificando. Não precisa estar falando, não. Deus é quem nos justifica. Quando nós descemos, quando nós entendemos quem Ele é, o que Ele é na nossa vida, Ele poderia nos humilhar, tá? Ele tem poder para nos quebrar. Ele tem poder para nos refazer. Ele é o oleiro e nós somos os vasos. E somos tão frágeis, irmãos. Sabe, nas nossas concupiscências, sabe, na nossa autoridade excessiva, nós somos tão falhos e quebra rápido. O que você fez para nascer bonito? O que você fez para nascer com olhos azuis? O que você fez para nascer com cabelo bonito? O que você fez para ter essa altura? Fala assim, nada. Por que se orgulhar de algo que tu nem fez? Tu não colaborou para nada. Quem fez foi Deus. Quem operou foi Deus. Então toda a glória, toda a honra é Ele. Sabe, se somos eloquentes, se pregamos bem, se somos bons na oratória, ou se cantamos, ou se louvamos, ou se até temos um emprego bom, toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Deus seja louvado na nossa vida. Pastor, mas tu não sabe a casa que eu moro. Cuida daquilo que tu tem. Ser fiel um pouco, porque nós vamos ver no contexto da Bíblia que Ele vai nos colocar sobre o mundo. Sabe, pastor, tu não sabe o tempo que eu levo para chegar nessa igreja. Continua adorando o nome do Senhor. Qual é a melhor igreja para você? A igreja mais perto da sua Bíblia. O que é isso, pastor? Da minha Bíblia? É. A igreja mais perto, a melhor igreja para você é a mais perto da sua Bíblia. É a mais perto da palavra. Então vai adorando, vai glorificando, vem de longe andando, vai vir exaltando. E quando Ele te der aquele carrão, tu vai entender o preço de não ter. E vai dar até carona para quem não tem, porque sabe que não tem. Sabe, nós vamos adorando e glorificando o nome do Senhor. Ele poderia até nos humilhar, mas Ele quer que nós venhamos a nos humilhar e humilhemos diante dEle. Não é fácil ter consciência das limitações. É muito difícil reconhecer os nossos erros. É mais fácil apontar para o erro dos outros. É mais fácil falar, olha, se eu fosse pastor eu faria assim. Meu irmão, vai para o meu lugar, um mês aqui no meu lugar, um mêsinho só. Depois eu vou te chamar para a gente conversar. Fica um mês. Se eu fosse a líder das mulheres, eu faria assim. Um mêsinho do lado ali, fica um mêsinho, só do lado. Não assume não, vem pro lado. Se eu fosse já com o Leonardo, seria mais atividade. Assume a juventude aí. Ele senta ali, fica ali, só te ajudando, tá? E você assume a juventude no lugar dele, e depois a gente senta para conversar. Sabe, então é difícil. E até isso, falar de lugares onde você não chegou ainda. Até pensar que faria melhor. Também é um tipo de orgulho na nossa vida. Eu não falo daquilo que eu não conheço, nem daquilo que eu não cheguei. Lucas capítulo 14, versículo 11. Pois o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. É interessante esse trocadilho. Não, então o melhor caminho para cima é onde? Baixo. Sabe, para Deus mais é menos e menos é mais. É descendo que Deus vai nos exaltar. É entendendo quem Ele é, entendendo quem nós somos, entendendo nossos irmãos. Sabe, ser servo de todos os irmãos. Antigamente ser pastor era complicado. Se olhar o pastor da ovelha animal. Pastor te achando de quê? Bom era ser soldado. Bom era ser como os irmãos de Davi. Era estar na frente da batalha, mas hoje ser pastor virou status. Ser pastor virou cabide de emprego.
Sabe, mas o fato é que o pastor é servo de todos, irmãos. O pastor deveria servir a igreja. E essa é a função do pastor. Mas tem gente que quer o cargo, essa é a função dos presbíteros. Essa é a função dos oficiais. Essa é a função da liderança. Servir a igreja. Servir o corpo. Servir os irmãos. Deus está dizendo que nós precisamos nos colocar no nosso lugar. Você não conseguiu perceber quando você está demais? Eu já consigo entender isso. Quando eu estou demais, Deus fala assim, dá uma milhares. Segura a tua onda. Milhares, volta. A gente faz algo tanto tempo que a gente acha que é muito bom demais. Sou isso, sou aquilo, eu consigo fazer, eu tenho uma visão, eu tenho a revelação. Segura a onda. Se coloca no seu lugar. Milhares diante da potente mão do Senhor. Tenha paciência com as fracas na fé. Tenha paciência com aqueles que ainda não entenderam. Milhares. Sabe, é uma declaração universal e se aplicada a todos. Simplicidade e humilhação. Jesus estava em pé de igualdade com Deus. Se humilhou. Se fez menor do que os anjos. Habitou entre nós. Lúcifer era a criatura. Se exaltou. Caiu. Soberba precede. Depois dela só tem um caminho. É a queda. Não tem para onde correr. Filipenses 2, do 9 ao 11, diz assim, por isso também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De quem que Filipenses está falando? Daquele que se humilhou, daquele que tudo suportou, daquele que tudo enfrentou, daquele que poderia mandar qualquer principado. Nós falamos de principados só do outro lado, mas Deus tem seus principados, Deus tem os seus arcanjos, Deus tem os seus anjos de guerra. Sabe, eles viriam se ele mandasse, mas ele não manda ninguém, ele mesmo vem. E justamente por se humilhar. Hoje ele é o nome sobre todo o nome dos céus, na terra, embaixo da terra. Ele é o nome pelo qual vale a pena morrer, vale a pena viver, vale a pena sofrer e até ressuscitar naquele grande dia. Mas como ele obtém a vitória? Se fazendo um pouco menor do que os anjos. Lúcifer, como Lúcifer cai? Se exaltando, querendo ser alguma coisa que ele de fato não é. Você sabia que até o escudo que a gente bota para não ser machucado? Tem uns escudos, irmão. Nós botamos armaduras para ninguém nos machucar. Meu Deus. E simplesmente o medo de ser ferido. Mas Deus nos conhece por detrás e por diante. E sabe quem nós somos. Às vezes os mais bravos são os mais frágeis. Deus nos conhece na nossa intimidade. Daquilo que nós oramos e pedimos para Ele, sabe? Temos que ter muito cuidado com aquilo que anda crescendo em nós. Nós falamos sobre pólen. Alguém pregou sobre pólen. Não lembro quem, mas alguém pregou sobre pólen. E alguém falou para mim assim, ou foi na aula da escola bíblica. Alguém falou assim, a poda também é um tipo de poda. E quando crescem coisas que não devem crescer em nós, o próprio Deus tira. Mas só que a vontade do Senhor é que eu venha me humilhar. É que eu venha entender as minhas limitações e quem eu sou. Para que Ele me exalte no tempo certo. Sabe, não é simples, não é fácil. Mas é necessário. Esse tipo de palavra, hoje a Santa Ceia, é necessário porque Jesus foi o maior exemplo de humildade e servidão. Foi Cristo. Hoje nós vamos assentar na mesa com Ele, precisamos entender. Pastor, a morte de cruz já existia? Já. Quem inventou foi os romanos? Não, eles só aperfeiçoaram. Outro povo inventou isso. Jesus se fez maldito. Era o pior tipo de morte para os piores malfeitores. Morreu na cruz do Calvário. Ele se fez maldição em nosso lugar. Sabe, Ele era Deus, irmão. É diferente de a gente pecador morrer em alguém, sabe, que tem todo o poder, toda a glória, toda a honra, toda a autoridade, descer e morrer no nosso lugar. Porque se houve pecado, se tem pecado, tem que pagar. Tem julgamento. Se teve julgamento, houve punição. E Ele pagou o preço no nosso lugar. Pastor, todo o tempo da graça, a gente pregando aí a super graça.
o evangelho da desgraça. A graça não saiu de graça. E o preço foi alto. Sabe, a graça tem preço de sangue. Para que nós pudéssemos estar aqui hoje, nem merecemos. Eu tenho total consciência de que eu não mereço estar aqui, irmãos. Mas posso falar como Paulo disse: pela graça sou o que sou. Sabe, pela graça você é o que é. Não era nem para estar vivo hoje mais. Deus tirou a gente lá da boca do jacaré. Tem gente que não. Tem filho de crente que o pecado dele é gostar muito de todinho, de Yakult, enfim. Mas tem gente que Deus tirou lá da boca do jacaré. E se é o que é pela graça e pela misericórdia de Deus que é sobre a nossa vida. Sabe, o que eu observo no orgulho é que as pessoas orgulhosas e distantes de Deus, porque vai causar isso, causa endurecimento. As próprias lutas nos tornam orgulhosos. Quando nós sobrevivemos. Pastor, não preciso de ninguém. Não preciso da ajuda de ninguém. Isso é um tipo de manifestação de orgulho. Todos precisam de alguém. Sabe, Deus vai usar o corpo dele para te ajudar. Ele quer o corpo de Cristo. Todos precisam de alguém. Todos precisam da ajuda. Claro que não dá para pedir ajuda para todo mundo. Não dá para contar as dificuldades para qualquer um. Sabe, mas andar sozinho, sem ninguém, é impossível. Nós fomos feitos para nos relacionar. Seja com Deus e com o homem. Quando fala de cruz, fala de relacionamento. Horizontal. Vertical. Vertical. Relacionamento com Deus. Horizontal. Relacionamento com o homem. Cruz. Não existe evangelho sem relacionamento entre membresia. Não existe evangelho sem relacionamento com o Criador. Nós estávamos aprendendo aqui ontem que Deus colocou o homem onde? No meio do jardim para guardar e cultivar. Guardar é tomar conta. Cultivar é o que? É permitir que cresça. Sabe, nós temos uma missão. De todas as nações, de todas as outras religiões, os deuses têm uma estátua perfeita deles. Zeus, Atena. O que Deus vai fazer conosco? O Diaconel foi muito peculiar no que ele falou ontem. Deus, ao invés de fazer uma estátua dele, perfeita dele, vai fazer o homem, a sua imagem, e vai soprar nele o fôlego. Você é um ser espiritual, querendo ou não. Você foi criado para interagir com Deus e ter relacionamento com Ele, querendo ou não. Você pode até não admitir, você pode até não viver para aquilo que foi criado. Aí é contigo. Pastor, Deus vai me cobrar naquele dia? O autor de todas as coisas? Não posso dizer que não vai. Vivemos uma mordomia. O que o mordomo faz? Ele é senhor, mas ele tem um acima dele, que vai prestar contas com ele. Nós somos um ser espiritual, fomos criados para a honra e glória do Senhor. Ele não nos fez porque estava só, pelo contrário, ele interagia com ele. Façamos o homem a nossa imagem, ele é perfeito nele. Ele não precisava de nada, mas ele transporta em amor e cria todas as coisas. E quando ele vai criar os animais é uma coisa, ele não faz uma estátua perfeita dele. Sabe, que é a imagem e semelhança dele na terra? Quem é? Olha para o lado. Olha para o lado. Que é a imagem e semelhança de Deus? Ele não faz uma estátua de ouro dele. Ele faz o homem do barro e sopra o seu fôlego de vida. Sopra aquilo que só ele tem. Você já viu quando uma pessoa parte? Tem um estudo que fala que o corpo fica mais leve até. Quando o espírito é retirado. Que negócio é esse, irmão? A pessoa está ali, mas não está ali. Está faltando alguma coisa. Está ali a casca. Mas está faltando o quê? Está faltando a alma, está faltando o fôlego, está faltando o intelecto. Está faltando aquilo que rege as emoções. Sabe, ele não faz uma estátua perfeita dele, não. Ele fez a mim e a você e sopra. Sabe qual é o reflexo dele, do que ele é no mundo espiritual, no mundo físico? Sou eu e você. Isso é assustador, pastor, é. Tamanha a nossa responsabilidade. Não tem uma estátua dele. Não tem uma imagem. Quem é a imagem dele? Você, irmã Silvia. Você, irmã Maria. Você, filho. Você, Silvio. Poderia fazer uma estátua perfeita do que ele é. Se é que é possível.
Quando nós olhamos a visão de Isaías, o anjo montou de cabeça, a asa para toda, o que ele enxerga no mundo espiritual, a epifania, eu vou dizer assim, é algo assustador. Moisés não consegue olhar para ele, não dá para olhar, a sarça queimando, não vira não, Moisés, que vai dar ruim para você. Se Deus pisasse na terra, que rachava ela no meio, irmão. Irmão, nós servimos a um Deus que ele tem que se ajoelhar para olhar, tão grande que ele é. E aí você que se sente vazio, está se sentindo nada, está se sentindo lixo, está em depressão, opressão, passando por crise de ansiedade, eu tenho uma boa nova para você. Você é simplesmente a imagem e semelhança de Deus. Você é a estátua que ele salvou para todos os outros deuses. Ele fez você, fez a mim. Só porque você não tem valor, você é imagem e semelhança dele na terra. E o inimigo tem soprado no ouvido, você não serve, tira a sua vida, ninguém te ama, ninguém nunca vai te amar ou vai te querer. Mas é mentira. Nós somos imagem e semelhança do Deus vivo. Tem que vir para o PG, irmãos. Agora não está comendo na palavra aqui, tem que vir para quarta-feira. Sabe o que nós falamos aqui quarta-feira? Que enterrar talento é suicídio espiritual. Porque na parábola dos talentos, o dono do talento, ele vem e ele cobra com a justiça. Não sou eu que estou falando. Quem tinha 5 ficou com 10, ó. Servo bom e fiel. Entra para as bodas. Quem tinha 2 e multiplicou para 4. Mas quem enterrou? Até o que lhe era, até o que tem lhe será. Olha o emoção. Nada é teu. Não é não, gente. É não. Quando olho para a palavra, eu vejo isso e fica cada vez mais claro. Quando eu converso em casa, a minha esposa, tudo que ele colocou em nós é para a honra e para a glória do nome dele. E essa alusão da estátua é algo tremendo. Como o Léo estava falando aqui ontem, eu estava viajando, pensando, rapaz, Zeus tem uma estátua, Atena tem uma estátua, prodígio, ele faz um homem. Está aí. Aquilo que eu sou no mundo espiritual está representado aqui no mundo físico. A minha maior criação, menina dos meus olhos. E só para algo que só ele tem. Você tem algo sobrenatural em você. Não somos naturais, não. Não somos. Sabe, nos fez para ter relacionamento com ele, com o próximo. E tem gente que não quer ter relacionamento com Deus, não quer se comprometer. Mas você vai viver na contramão daquilo que foi criado. É um problema teu. Você pode viver da forma que você quiser. Mas ele não te fez para isso. Por que o Senhor ele exige esse relacionamento? Ele nos fez para se relacionar com outro. Não tem para onde correr. Tem dia que eu não quero falar com ninguém, não tem? Mas aí chegar na igreja, você tem que dar a paz do Senhor a alguém. Sabe, a gente quer Cristo, mas não quer os 12 que andavam com ele. Olha para alguém e fala assim, ó, Jesus já veio com 12 com ele. Era ele mais 12, abrir a tua casa para ele, era receber 13. No mínimo, fora a multidão que ficava fora. Sabe, eu quero Deus na minha vida, mas eu não quero Lucas, eu não quero Levi. Eu não quero Judas. Tem Judas também, irmão. Amigo, olha o que veio. A gente só quer Jesus. Mas ele não dava sozinho. Receber dele era receber mais 12. Receber a Cristo é receber uma igreja imperfeita. Que serve a um Deus que é perfeito. Não tem jeito. Receber a Cristo é receber o pastor Claudemir também na tua vida. Só lamento. Ah, pastor, eu sou da igreja, eu sou da igreja invisível. Como tu pode dizer que é da igreja invisível se tu não serve numa igreja local? Não. Não, irmão. E às vezes já está esse orgulho, porque já te machucaram. Eu sei que onde tem homens, o relacionamento é difícil. E é para isso que Deus nos manda crescer. Crescer na graça e no conhecimento. E quando isso acontece, eu dou a paz do Senhor para alguém, alguém não me responde. Ah, tá bom. Pai, é bom capaz de voltar para mim. Continua a tua caminhada. Porque já é mais menino. Já entende. Mas tudo é vaidade. A gente vai entender isso com o tempo. Sabe, as lutas endurecem o coração. Na medicina, tem sintomas de coração endurecido, segundo a medicina. Palpitação cardíaca, acúmulo de líquido nos pulmões, pressão baixa, ao levantar de uma cadeira, etc. Mas no mundo espiritual também tem sintomas de coração endurecido.
espiritualmente, falta de entendimento, amargura, ressentimento, isolamento de Deus e dos outros. Você sabia que a gente peca quando a gente quer subtrair a comunhão? Que não é certo subtrair a comunhão dos irmãos? Nós fomos criados para viver e Deus, a intenção de Deus é levar uma igreja, e você sozinho não é igreja, você sozinho é templo, porque a igreja é a reunião da membresia. Então até isso, e é por isso que sentimos tanto, ficamos tão afastados. Deixa eu falar uma coisa para você: um corpo sem braço ainda é corpo, mas um braço sem corpo ele apodrece e morre. A igreja sem você ainda vai continuar a igreja, mas você falar do corpo, cuidado para não apodrecer e morrer espiritualmente e até fisicamente também. Se arrancar o braço, ainda tem corpo. Vai fazer falta? A gente tem corpo. Se arrancar o dedo mindinho, o corpo ele sobrevive sem o dedo mindinho. Ele só não sobrevive sem o cabeça. E o cabeça do corpo, que é a igreja, é Cristo. Mas sem braço, a igreja vai sobreviver sem pastor Claudemir. Deus vai mandar um que faça melhor do que eu, porque ele é o dono. Ele é o dono da obra. Sabe, mas um braço fora do corpo, ele morre. Fala para alguém assim: não fica fora do corpo não, que é para tudo morrer. Se o sangue de Cristo não circular em nós, apodrece, vai coagular, e é morte. Então o corpo vai sobreviver sem você, você queira ou não. Mas você sobreviver fora do corpo, acho que fica um pouco difícil. Fica muito difícil. Que Deus nos ajude. Salmo 51, 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Sabe, não adianta só ter problema difícil. Problemas difíceis não vão mover o coração de Deus. O que quebranta é um coração quebrantado, um espírito quebrantado. Humilhai-vos diante da potente mão do Senhor. João capítulo 13. Versículo 1. João ele vai destoar dos evangelhos sinóticos, de Mateus, Marcos, Lucas. Ele vai apontar para a divindade de Deus, vai apontar para aquilo que ele é, de Jesus. Ele vai começar falando que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Versículo 4 vai dizer assim: levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar aos pés dos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo este limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Sabe, Jesus ele sai da ceia, ele tira a sua túnica, enrola, cinge umas toalhas nas cinturas ou no lombo, em algumas interpretações. Ele vai lavar e enxugar os pés dos discípulos. Esse lavar e enxugar os pés era algo que era dado aos escravos e servos da casa. Quando chegava uma visita na casa, quem era servo, quem era escravo, ele abaixava e lavava os pés. As mesas não eram altas, eram mesas baixas. Sabe, os que serviam na casa, os escravos iam lá e lavavam os pés. Lavar os pés de alguém, irmãos, era a mais simplória posição que alguém tinha. Jesus, sendo Deus, ele vai lavar os pés dos discípulos e enxugar. Sabe o que ele está dizendo para nós? Que o maior é aquele que serve. Sabe, nós somos cheios de orgulho. Eu não vou adorar porque alguém falou isso para mim, cheio de orgulho. Mas o fato é que nós não somos nada. Sempre nós somos cegos, somos surdos, somos luz. Jesus é o maior exemplo de humildade e servidão. Ele vai lavar os pés do discípulo sendo Deus.
E nós, sendo criaturas, não podemos relevar, não podemos perdoar, não podemos tentar de novo. Não dá. Geração do mimimi. Sabe, tudo é algo muito sério, é algo muito complicado, mas não somos ninguém. Não somos nada. Sabe, até as palavras que nos machucaram, o vento vai levar, a idade vai passar, o tempo vai curar. Jesus é o maior exemplo de simplicidade, servidão que já existiu. Sabe, nós somos cheios de coisa. Ah, porque eu sou pregador, porque eu não sou bobo, porque eu não sou burro, está pensando que eu sou otário, achamos que fazemos e tu não faz e não acontece nada. Se não for a Deus na nossa vida, nem estaremos aqui. Pastor, mas eu sou bravo, saia na mão que sair, só não morreu porque Deus não quis. Porque teve misericórdia da minha vida e da tua. Sabe, somos cheios de nós, irmãos, até a tampa. E é difícil sermos cheios do Espírito, porque Ele não vai colocar vinho novo em odre velho. Não vai colocar remendo novo em pano que está velho. Para que Deus nos encha, vamos ter que nos esvaziar de nós, do nosso orgulho, da nossa soberba. Se Ele mesmo morreu no nosso lugar, se Ele desceu, foi cuspido, o corpo foi arrebentado, foi humilhado e era Deus, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Olha para esse campeão que está do seu lado e fala para ele assim: dá para relevar. Tá, irmão? Dá para tentar ser melhor, ser cristão. Não está na Bíblia não, mas um pequeno Cristo, alguém que segue a Cristo. Se Ele tudo suportou, por que tu não suporta? Se Ele perdoou, Ele vai olhar para Pedro, traidor, amigo. Olha que Deus. Sabe, nós somos cheios, não, comigo é uma vez só, pastor. Fez uma vez, eu já mudo, nunca mais eu sou mesmo. É claro que tem gente que quer te matar, irmão, não vai dar para estar andando do lado. Mas dar a outra face não significa botar a face para ficar apanhando, não. Virou? Vai embora. Segue o teu caminho, Deus te abençoe. Não fica arrumando problema, não. Dá outra face, bateu nenhum, você dá outra. Segue. Gente que vai querer te apunhalar, não dá para andar junto. Mas se tu perdoar no coração, você está se dando a oportunidade de você continuar na sua vida. Se não quiser perdoar, ele fica lá. Aí o problema é dele, mas a sua vida vai seguir. Sabe, se ele tudo fez, irmão, se desceu, se nós tivéssemos tudo que temos hoje, acho que a gente pode melhorar um pouco nessa área. Estou falando um pouco para ser honesto. Temos muito o que descer. E quem sabe não entendemos o que Ele tem para nós porque não descemos ainda. O caminho mais rápido para cima é embaixo. Pastor, esse negócio dói. Por isso que é a crise da humildade. Se não trouxesse crise, seria fácil. Mas é necessário. Você já orou pelos seus inimigos? Tem gente que eu fui conseguir orar depois de 3 anos. Tem pessoas que eu consegui orar por ela depois de 3 anos. Eu quero ser hipócrita aqui. Eu já comecei a orar pelos meus, aqueles que se declararam meu inimigo. Depois de 3 anos, eu consegui orar por alguns que se declararam meus inimigos. Quando a Bíblia diz que meus inimigos não são eles, mas se declararam. Então se alguém se declara, 3 anos para orar. Porque não é fácil. Sabe, mas Deus, Jesus, Ele ensina o caminho da humildade. A simplicidade. Até pedir perdão que tem que se humilhar. Sozinho não dá. Sabe, perdoar é continuar. Me machucar, tu olha a ferida, está ali, mas não abre mais. Sabe, você vai bater na parede e já vai continuar fechado. Você perdoa. Aconteceu. Você perdoa. Agora, quando está mal resolvido, qualquer batidinha sangue. Qualquer batidinha vem à tona. Nosso orgulho também não nos deixa perdoar. Mas também não vai deixar alguns seguirem em frente. Humilhados. Que Deus tem o melhor para nós.